Esse episódio vai ser diferente de todos os outros. Não porque a crise de hoje seja uma crise ultra especial ou diferentona, mas sim porque hoje a gente vai falar sobre as crises que podem estar por trás das suas crises. Deixa eu me explicar melhor. Sabe quando você escuta alguém justificando um comportamento usando signos de escudo? Tipo, eu faço isso porque meu ascendente é escorpião. Ou, eu sou virginiana, né? Não tinha como ser diferente. No fundo, a gente está associando comportamentos humanos a um sistema que classifica ou agrupa as pessoas que têm características parecidas. O tema de hoje funciona de um jeito mais ou menos parecido, só que diferente. Calma que você já vai entender. Com ou sem classificações, não tem como fugir das crises. E já que elas vêm, como fazer delas um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu tô em crise. E você? Tô em crise. A mulher das crises sou eu, Julia Salvatore, criadora desse podcast. E quem não vai entrar necessariamente sair da crise comigo, mas que vai trazer mais conhecimento sobre crises que podem estar por trás das suas crises. Ele é um cara que é diretor da editora Aleph, que é uma editora especializada em ficção científica. Ele é fundador da Quantum Academy, que é uma escola de transformação e autoconhecimento humano. Autoconhecimento humano foi redundante, mas tudo bem. Enfim, ele é especialista em Eneagrama, que é o assunto de hoje, você já vai entender melhor. Ele é o Adriano Fromer, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Julia. Estou muito feliz de estar aqui, né? Muito honrado. Eu também. E é um tema que eu amo falar, que eu adoro, que eu entendo, né? Estudei muito a vida inteira. Como você colocou na minha apresentação, o meu trabalho do dia a dia é ser diretor aqui, tocar duas empresas, mas a minha paixão real interna é esse conhecimento profundo da alma humana, da psique humana. E eu encontrei no Eneagrama uma grande chave para desvendar isso, entendeu? Então, obrigado por ter me convidado. Eu que agradeço. Para contextualizar quem está acompanhando a gente, eu conheci o Adriano porque eu fui aluna dele num curso sobre Eneagrama, que eu também concordo que é uma ferramenta, né, dentre as tantas que a gente tem de autoconhecimento, é uma ferramenta muito objetiva, eu acho, né? Até por ela ser, tão antiga, que você vai contar um pouquinho melhor pra gente. Isso. Primeiro de tudo, para as pessoas te conhecerem melhor, me conta, qual a sua maior crise de hoje? A minha maior crise, você vai ver que está bem relacionada ao meu tipo de Eneagrama, vocês vão entender quando a gente chegar lá. Né? Spoiler, mas a minha maior crise hoje é não dar conta de tudo que eu me coloco para fazer. Né? Não é tudo que eu tenho para fazer, mas tudo que eu gero, autogerado. Então, quando eu estou envolvido em vários projetos e tenho sempre uma crise, uma cobrança de nunca estar fazendo todos eles da forma como eu queria. A gente tem uma idealização de perfeccionismo, o dia tem só 24 horas, aí tem que dormir um pouco, e aí gera essa frustração de ao mesmo tempo querer estar envolvido e ao mesmo tempo perceber que não dá conta, e isso me acompanha. Estou bem melhor do que era antes, então tem salvação, tá? Não é o... Mas ainda assim é uma crise que eu tenho que lidar, né? Dizer não a projetos interessantes gera uma angústia, gera uma crise e a gente tem que lidar com isso. Só um disclaimer, meu tipo de Eneagrama é o mesmo tipo do Adriano, então a gente vai ver certas semelhanças aqui. Vai ter e é uma crise que acho que está estourando para várias pessoas, porque todo mundo hoje em dia acho que acaba adotando vários projetos e a gente tem sempre... Mas por motivações diferentes, é isso que a gente vai chegar. Isso que a gente vai entender. Então vamos lá, já que você puxou o assunto, me conta. Primeiro de tudo, o que é o Eneagrama para a gente poder estar na mesma página? Vamos lá, Pedro. O Eneagrama ele é um sistema de autoconhecimento bastante antigo que não se sabe muito bem a origem. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vai meia hora do podcast. Então, mas só para tentar resumir, ele foi mais ou menos decodificado nos anos 70 por um boliviano chamado Oscar Ichazo, que ele identificou que dentro desse sistema era possível enxergar características humanas agrupadas. Tá. Então, o Eneagrama é uma figura de 9 pontos, do grego Enia é 9 gramos figura, e cada um desses pontos da figura, quem quiser pôr no Google aí, só põe Eneagrama, Google Imagens, eu deixo um link na descrição do episódio. Qualquer figura do Eneagrama, e ele conseguiu identificar que uma visão de mundo específica das pessoas estava relacionada a esses números. Não tem nada a ver com numerologia, não tem contagem de letra, não tem data de aniversário. É simplesmente por observação. Então, são 9 pontos,
9 tipos de pessoa, 9 formas de enxergar a realidade. Isso que é o legal do Enneagrama. Não é que, como você falou na tua introdução, não é só uma característica, né? Ah, eu sou um pouco distraído, então quer dizer que é isso. Eu sou um pouco assim, ou eu sou muito competitivo, ou eu adoro me relacionar. Beleza, isso é o ponta do iceberg. Mas o que está por trás de tudo isso? Como que você enxerga a realidade? Como que você acha que o mundo tem que ser? E a partir dessa visão, você começa a desenvolver os seus padrões de comportamento. O Enneagrama mostra de uma forma inequívoca, claríssima, é surreal, né? Que são 9 visões. Só tem 9 formas de enxergar a realidade. Claro que tem sutilezas, claro que misturas. Só 9, não é isso. Mas se a gente pegar, né, simplificando, coisa que eu não gosto de fazer muito, mas o tempo precisa, né? Simplificando, são 9 visões de mundo. Então, você provavelmente não, eu sei, você enxerga o mundo de uma forma muito diferente da sua mãe. Sim. Muito. Para você, uma coisa é muito relevante, para sua mãe é outra. E assim com todas as pessoas. E o maluco é que muitas vezes a gente acha que é a gente, é muito específico mesmo, mas não, na verdade, está muito relacionado aos seus padrões dentro tipo. dessa classificação. Você se sente menos sozinho, né? Eu acho que isso também é um conhecimento legal pra gente entender. E aí, eu acho que... Vamos fazer aquele disclaimer que a gente combinou de fazer. Vamos. Eu fiz o curso, são 3 dias de curso, a gente vai aqui consolidar e ainda mais focar nas crises, né? Porque Enneagrama tem vários outros... vários pontos a explorar. A gente vai focar mais nas crises de cada tipo. E é importante fazer esse disclaimer de que é um conhecimento muito inicial, muito superficial, entre aspas, né? Você vai tentar, acho, mergulhar o máximo que você puder, te conhecer, faz isso bem. Mas quem tiver interesse, fica essa provocação, né? A Quantum tem cursos incríveis, tem livros que a gente deixa. A gente pode encher a descrição do episódio de referências pra galera. E muito importante o que você falou, porque assim, do jeito que eu vou falar hoje, então eu vou precisar de uma crença, né, real das pessoas que estão ouvindo e assistindo, que acreditem um pouco em mim o que eu vou falar. Né? Porque não tem como justificar nesse... Depois você vai pesquisar, você vai ver que... Então, assim, porque senão pode parecer isso, que pode parecer uma abertura de página de horóscopo. Essa é a minha preocupação. Sim. Abrir a página, câncer. Hoje é o dia de câncer, aí você lê 4 linhas, parece que você está resumindo o conhecimento astrológico em 4 linhas no jornal. Essa é a minha preocupação. Então, hoje vai ser meio horóscopo, mas se vocês entenderem que o Enneagrama ele tem uma profundidade... nível mapa astral. Não tem nada a ver, né? A astrologia com o Enneagrama é só uma comparação. Pra vocês entenderem a diferença entre você se aprofundar mesmo num conteúdo e pegar aquelas informações superficiais. Outro disclaimer também. Mais um disclaimer. Mais um. A gente só tem um tipo de Enneagrama, não existe 2, 3. Né? Então, assim, não tem, eu era tipo 2, agora eu virei tipo 8. Não existe. Você sempre foi e sempre será aquele tipo. Você pode evoluir dentro daquele processo. Pode ser um tipo 2, muito apegado àquelas características do seu ego, da sua personalidade, ou um tipo 2 mais desenvolvido, onde você se parece menos com aquelas características e aprendeu já a lidar com muitas delas. Mas sempre será um 2. Importante. E a hora que eu falar aqui, né, um pouco de cada tipo, muito provavelmente você que está escutando ou assistindo, você vai, não, mas peraí, eu acho que eu sou isso. Não, mas não, eu acho que eu sou isso aqui. Você vai achar que são os 2 ou 3 o que eu estou falando, o que é absolutamente normal. Não tem informação suficiente aqui para te ajudar a identificar o seu tipo. Isso aqui é uma coisa ilustrativa. Eu aconselho demais as pessoas a buscarem de uma forma muito séria a identificar o tipo de Enneagrama, que isso é absurdamente benéfico para a sua evolução pessoal, psicológica, evolução da consciência. É muito, muito bom, tanto que, né? Não canso de vender o Enneagrama em si, não é um curso, nada, mas a ideia das pessoas se aprofundarem no estudo sério do tema. Então, disclaimers feitos, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo sem achar que vai... Acho que agora ficou claro. Já todo mundo entrando num território avisado. Podemos começar? Podemos começar. Com qual a gente vai começar? O que você quer? Você quer que eu fale do Enneagrama e suas crises, dos tipos, é isso? Eu acho, vamos falar das crises. Talvez melhor começar pelo 1, não? Vamos começar pelo 1. No curso a gente começou pelo 9, mas por um motivo que agora a gente não precisa descrever. Não precisa descrever. Muita coisa. Então vamos lá. Entendendo assim, quando você vai pesquisar de Enneagrama, muitas vezes você vai ver um apelido, é o perfeccionista, o entusiasta. Pessoalmente, não sou muito fã desses apelidos, não. Os Enneagramas são os tipos de 1 a 9, eu gosto de chamar pelos números, porque... eles ficam menos carregados de cargas das palavras. Exatamente, carga das palavras e até preconceitos também.
Então vamos lá, o que acontece? Primeiro vamos falar o que é a crise, né? Porque a gente fala de crises, muitas vezes a gente tem crises parecidas, né? Sabe? Pessoas com 20 e poucos anos que estão meio perdidas no que estão estudando, Sabemos. E o que eu vou fazer da vida, mas não tem mercado de trabalho, Então as crises, elas podem ser externamente muito parecidas. Sim. A mesma, eu vou conversar com você, eu com você não, mas pode ser que tenhamos até crises parecidas. Mas a questão toda é como internamente eu interpreto essa crise. Tá. Né? A Covid veio aí, teve gente que ficou em pânico, teve gente que foi para balada. A crise estava lá, entendeu? Sim. Como que internamente eu processo esse trauma, essa crise, essa situação, é individual. Externamente, objetivamente, não existe. Né? O que está lá fora, está lá fora. O problema é tudo o que a gente faz internamente. E aí o Enneagrama mostra que existem 9 formas muito doidas e muito características muito específicas de você processar a informação que vem de fora. Então, assim, de acordo com o jeito que eu enxergo a realidade, que eu idealizo a realidade, para mim, uma realidade legal tem que ser 3 pontinhos. Tá. A minha visão de mundo é essa. E aí eu processo, a minha motivação, ou o fator motivador para entrar nessa crise muda muito. Entendi. Então, por que o Enneagrama é interessante? Ele não é absolutista. Quer dizer que se você é um tipo 3, a sua crise está relacionada à competitividade. Não necessariamente, mas se você observar lá no fundo, muitas vezes o fator que pega de verdade lá está relacionado com o teu tipo. Tá. Então, por isso que eu acho muito importante, acho legal a gente falar disso, não de forma absoluta. Vai ser mais disclaimer do que... disclaimer do que... Porque então, assim, não quer dizer que se você é um tipo 1, a tua crise é isso exatamente, tá. Mas existe uma probabilidade muito alta de você enxergar o mundo assim e vivenciar determinada crise dessa forma, entendeu? Tá. Ok? Isso dito... Dito, vamos lá. 1. É importante dizer que tem... Eu vou pegar como um elemento, pelo menos um elemento chave, o vício de cada tipo, que eu acho isso importante. Cada um dos tipos tem uma paixão, que o Enneagrama chama, mas uma paixão não numa forma positiva, é um vício. Tá. Todos nós somos viciados emocionalmente em algo. Tá bom. Tá? Que, se a gente ouvir o nome desses vícios, inveja, gula, orgulho, ira, exatamente, vaidade, são 7 pecados capitais, mais 2, né? Tem o medo e o auto-engano, além dos 7 pecados. Mas, na verdade, todos nós temos tudo, e é importante a gente dizer isso. Todos nós, em algum momento, sentimos inveja, todos nós, em algum momento, sentimos gula, todos nós, em algum momento, sentimos preguiça. Só que, quando a gente fala do tipo, é como se isso fosse de uma forma mais intensa, numa frequência mais intensa, com uma intensidade maior. Tá. Então, é mais frequente e mais intenso, muito mais do que o resto. Por isso que a gente fala, a paixão do tipo 1 é a raiva, a ira. Por quê? Porque a ira, a raiva está presente quase que all the time, o tempo inteiro, na vida de uma personalidade, de um tipo 1, ok? Tá. Então, começando pelo 1, a paixão não é a raiva, né? Por que raiva que a gente fala isso? O 1, ele enxerga o mundo como se o mundo precisasse ser perfeito. Tudo tem que funcionar da sua forma mais perfeita possível. Perfeito segundo a concepção dele. Segundo a concepção dele, ou de regras externas, mas que ele encara muito bem muitas vezes. Mas, preferencialmente, a percepção dele. Tá. Então, por isso que apelidam muito um como o perfeccionista. Né? Tá. Outros podem ser, mas no caso do é um nível de exigência de uma correção e perfeição que muitas vezes, e na maioria das vezes, ela é direcionada para dentro. Ou seja, eu quero que o mundo seja perfeito, mas eu tenho que ser assim, mais do que perfeito. É um nível de autocobrança muito alto, de ser correto, ético, moralmente perfeito, entrega de trabalho impecável. Então, a crise, e aí pegando isso como crise, qual que é a crise do 1? É justamente isso. O tempo inteiro se questionando se ele vai conseguir ser bom o suficiente. Bom no sentido, não o melhor que os outros, mas melhor que dele. Só que com um nível de cobrança muito alto. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo... Né? Se a gente pegar o exemplo de alguém que está em começo de carreira, vai muito disso, dessa cobrança de, nossa, eu preciso entregar algo que seja assim... Ultra mega fora do normal. Não porque eu quero um elogio, mas porque eu não faço mais que a minha obrigação. E esse é o ponto que o 1 tem que trabalhar ao longo da vida, de dar uma baixadinha de bola, falar, cara, menos, não precisa, quem disse que precisa ser tão perfeito? Da onde veio essa informação? O Enneagrama mostra, veio de uma visão distorcida que ele tem da realidade, como todos os 9 têm. Então, a distorção
do 1 é isso, é querer o mundo muito perfeito e ficar pé da vida quando isso não acontece. Por isso que ele fala que é a raiva. Porque nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser. Ele olha as coisas, mas é possível que entrei nesse estúdio aqui, acabei de ver, tem uma coisa de cada cor, mas por que alguém não trocou? Não sei o que. E fica, não é possível, olha esse microfone. Mas não... Ele vai sempre enxergar as coisas que não estão perfeitas e fica bravo. E eu acho que isso daí entra na relação também da expectativa em relação aos outros, né? Do comportamento dos outros. Porque os outros também nunca vão ter comportamentos perfeitos. Eu falo porque eu tenho uma amiga que é tipo 1, e ela fica muito irritada quando os outros não agem de acordo com a expectativa dela. E foi legal que depois que eu fiz o curso, eu contei pra ela, ela começou a se policiar mais. Nossa, você tem razão. E aí quando acontece... E mesmo sabendo disso, ela ainda... É lógico, né? É muito difícil. Ainda acontece isso. Então, eu acho bem interessante essa tensão também, a expectativa do perfeccionismo em relação aos outros, né? Ao que você espera dos outros. E que você considera que é correto. Porque muitas vezes, isso nós estamos falando do 1, tá? Todo mundo pode ter um pouco. Então, às vezes ele cara, então, eu determinei que é assim. Eu tinha uma noiva, ex-noiva, né? Ela tá aí. Tá viva. A Mari. Que, né, não, ela sabe disso, eu fazia bullying com ela. Então, assim, ela ficava indignada como era o meu prato dividido de comida, porque eu não punha separadinho, o arroz aqui, não sei o quê. Porque na cabeça dela, o jeito certo de comer era esse. Né? O jeito certo era andar com as 2 alças da mochila. Se andar só com uma, incomodava ela, tá errado. Ela ficava brava. Realmente brava. Porque como que... Eu que não estou enxergando o jeito certo é 2 alças da mochila. Então... Entendi. O que não quer dizer que está fadado a ser assim pelo resto da vida. Isso que é o bonito do Enneagrama. Você tem evolução. Trazendo consciência para isso, o 1 percebe que ele vai acalmando mais, ele vai expandindo mais a forma de enxergar a realidade, quanto mais ele percebe que a perfeição é uma ilusão. Fala que é baixar a régua, né? O ISO 9000 do 1, o padrão de qualidade dele tem que baixar. É um caminho gostoso. Exatamente. Enquanto ele achar que a humanidade vai aumentar o padrão de qualidade, ele está fadado a ser uma pessoa irada. Bora pro 2. 2. Senão a gente vai ficar no 1 até o... Então, né? Vamos lá. O 2, ele é alguém que enxerga o mundo como eu preciso me fazer presente na vida das pessoas que eu gosto, agradar, ajudar, para que eu seja reconhecido como alguém que essa pessoa ame. Ficou meio confuso, mas assim... Deu para entender. Então, o 2, ele acredita que o amor das pessoas... Tudo isso é inconsciente. O amor das pessoas, a atenção, ele é ganhado mediante a sua ação. Então, é alguém que vai estar o tempo inteiro, daquelas pessoas que ela gosta, ficar com a anteninha ligada, dizendo, olha, o que você precisa? Como que eu posso te ajudar? É muito foco no outro, dificuldade de foco nele mesmo. Mas para quê? Tem uma moeda de troca inconsciente que é o reconhecimento. Assim, eu quero que você me veja como alguém que é importante na sua vida. E aí, na hora que eu me fizer importante, eu estou mais tranquilo que eu sei que você gosta de mim. Ele tem uma dificuldade de reconhecer, não, gosta de mim porque gosta de mim, não porque você faz muito pelo outro, agrada muito, né? O vício do 2 é o orgulho. É o orgulho de querer se fazer alguém querido e importante na vida do outro. Né? Querer muito e ficar muito feliz quando o outro reconhece, né? Olha, você foi fundamental naquilo. O orgulho do 2 cresce, fica muito feliz, né? E a crise do 2 é justamente essa. Tem algumas, né? Todos têm várias crises. Mas ele tem a crise de se cansar demais, né? Querer priorizar demais a relação com as pessoas no geral, em detrimento de outros aspectos. Então, no trabalho, por exemplo, você vê muitas vezes um 2, que a crise de trabalho é legal o lugar que eu estou trabalhando, as pessoas são legais. Se não é, o trabalho pode ser incrível, mas se eu não tem um relacionamento ótimo, já não tá legal. Então, muitas vezes o trabalho é uma merda, né? Horrível, mas o chefe é um amor. A minha estagiária é um anjo. E ele acaba se envolvendo nesse processo, tem uma dificuldade de separar. Não, relação é uma coisa e tem outros aspectos da vida que não seja só a relação com o outro. Né? E o orgulho do 2 é esse, essa tendência de querer ser muito importante na vida das pessoas que ele gosta, quando ele reconhece que ele não precisa disso. As pessoas gostam dele, ele fazendo um monte de coisa ou não, ele agradando ou não, gostam porque de quem ele é, não exatamente do que ele faz. Isso traz um cansaço, né? Essa busca constante por acho que todos os vícios, as crises de todos trazem um cansaço, né? Mas a do 2, por ser muito se fazer pelo outro,
Cansa. E aí você, com o teu olhar de 7, que a gente vai chegar, você olha e pra você parece que cansa mais até do que cansa pra porque ele. Porque a tua tendência é outra, entendeu? Entendi. A gente chega lá. A gente vai chegar lá. Então, e isso que é importante, às vezes a gente olha para um tipo de enneagrama, isso é todos nós, tá? E julga, né? Não é nem julgar, mas a gente olha e fala, cara, como eu sou tão diferente disso, eu acho que isso é terrível. Eu jamais consegui imaginar. Só que não, cada um tem os seus BO, cada um tem seus problemas, cada um tem suas maravilhas. Entendeu? É verdade. E claro que eu tô focando aqui nos lados mais negativos, porque a gente tá falando de crise, tá? Não vou também, se eu ficar falando de cada tipo, a gente não termina aqui. Tô pegando o lado da crise, o que motiva a crise de cada um. Tipo 3, vamos lá. Tipo 3, boa, gostei. O 3, ele enxerga o mundo como a necessidade de eu ter sucesso em tudo que eu faço. Eu preciso ser o melhor, ou pelo menos um dos melhores, em absolutamente tudo que eu faço. É um pouco da sociedade hoje, mais atual, ocidental, americanizada, né? Do tipo, o winner e o loser, o sucesso, de valorizar aquelas pessoas que fazem muito sucesso. Então o 3, ele aparentemente parece mais normal, mas é louco igual todos os outros. Por quê? Porque não é óbvio buscar o sucesso? Não é óbvio. Porque na cabeça do 3, se eu não sou o melhor ou um dos melhores naquilo que eu faço, ferrou. E reconhecido como tal. Reconhecido, exatamente, muito bem lembrado. Não basta chegar lá, tem que as pessoas vejam que eu cheguei lá, que eu fui o primeiro, ou estive no pódio pelo menos, né? Pelo menos um pódio vai. Às vezes ele sabe que não dá para ser o melhor, mas ele quer o holofote do reconhecimento do esforço, da capacidade e do desempenho. Isso faz com que o 3 seja muito competitivo. Se o 3 não for muito consciente desse processo, pode descambar numa competitividade muito acirrada, muito forte. Pode citar o exemplo do Ayrton Senna, né, que é ídolo nacional, mas era um 3, onde assim, ele era tão competitivo num nível muito não saudável, né, que ele chegou a ligar para o Prost, quando o Prost parou de correr na época. Ele não tinha mais concorrente à altura, ele era arqui-inimigo do Prost, eles se odiavam, mas ele ligou, pelo amor de Deus, volte a correr, porque eu não tenho, a minha motivação é a competição, né? Num nível hard. Sim. Esse é o 3. Então, a crise do 3 está muito na imagem também, né? Quem eu sou? Porque eu sou quem você espera que eu seja, ou eu sou quem eu sou? Eu sou o diretor, como você me apresentou aí, diretor da editora Aleph, eu sou o fundador da Quantum Academy, eu sou especialista em enneagrama, isso é o 3. Ele se identifica muito com esses rótulos, com a persona que ele precisa representar para desempenhar. Aí fala, mas quem é você? E ele não sabe. A crise maior do 3 é essa, assim, é descobrir, é baixar a bola, falar, as pessoas não estão tão interessadas assim no teu sucesso, as pessoas não estão tão preocupadas assim se você é o melhor, o mais rico, ou então menos do que você imagina, e vai descobrir o que você gosta, não o que você é bom. Porque muitas vezes o 3 ele passa uma vida fazendo aquilo que ele é ótimo, que ele desempenha, mas ele para e fala, eu odeio, eu não gosto de fazer isso. Quem disse que tem a ver comigo? Mas como ele é bom, como ele tem resultado, ele vai. Ele vai fazendo. Exatamente. E eu acho legal um negócio do 3 que eu lembro que você falou na aula, que era também dele ser bom em se adaptar aos ambientes, né? Isso tem a ver com essa crise dele não saber quem ele é, porque como ele se transforma no que eles acham que as pessoas esperam dele, o melhor dentro daquele ambiente, ele fica, eu posso me transmutar tanto que no fim das contas, quando tira as máscaras, eu não sei. Mas não percebe, tá? Tudo isso que a gente tá falando... É inconsciente. É inconsciente. O 3 não é, ele acha que é assim que tem que ser. Tá na hora que você fala, olha, você ligou pra mãe baiana, em 2 segundos, sem perceber, começa a falar com o sotaque de baiano, depois liga a tua prima do Rio, você começa, sem perceber, com o sotaque carioca. Por quê? Porque ele vai se moldando de acordo com o que o inconsciente dele acha que esperam que ele seja. Né? Então, essa é uma crise de identidade total. Na hora que começa a perceber quem eu sou. Mas demora, tá? Tudo isso, pessoal, que eu tô falando, quando eu falo de crise, de percepção, tudo é bem aproximado que eu vou falar, tá? A gente fala assim, que entre os 20 e os 30... é quando a gente está desenvolvendo mais forte esses traços. Tá tudo bem. Tá? Faz parte da existência humana. Ou seja, pra gente vai ser fácil identificar. Exatamente. A gente vai identificar mais rápido. E aí? Depois... Começa a passar dos 30, a vida te dá umas porradas, você já fez alguns anos de terapia, você já tomou uns... E aí você começa a perceber que não é tão legal assim ser daquele jeito que você acha que é. Porque a gente acha, nessa idade, né, que no fundo é assim que tem que ser, não tem questionamento. E tá tudo bem, tá? Não tô falando pra não se questionar. Tá tudo bem, é parte do processo. Até o momento que você pensa que não tá tudo bem. Precisa mudar.
evoluir. Eu não gosto de falar mudar, né? Porque tem muita característica boa, mas você precisa aprender a conviver melhor com esses aspectos que te trazem sucesso. Porque o 3, ele é bem sucedido, mas de uma forma saudável. De um preço que paga... O preço é alto. Eu falo do 3, isso vale pro 1, pro 2, para todos eles. Isso. 4. Bom, me eu vou olhando aí. Aqui. Tá, ó, vê o tempo aí. Vou olhando aqui, pode deixar. O 4, ele enxerga o mundo, o 4, ele é muito profundo emocionalmente, né? Então, o 4, ele enxerga o mundo banal, o mundo superficial, como algo que não faz o menor sentido. Ele quer sempre mais fundo. Quer entender o significado profundo das coisas, como que funciona, como que né? Isso aqui não é um copo d'água, isso aqui. Cadê o designer que concebeu? E cadê, olha o significado sociológico, ambiental que um copo com esse material... E começa a viajar dentro de uma coisa que eu olharia aqui, que eu não sou o 4, um copo, tá tudo bem. Por isso que a gente brinca que o 4 é o trágico romântico, a alma de artista, a alma de poeta. Porque é aquele que vai um pouco mais a fundo naquilo que as outras pessoas estão enxergando de uma forma normal, rasa, né? Mas qual que é o problema disso pro 4? É ele quer o tempo inteiro essa profundidade. Então ele começa a perceber o que não existe no mundo, né? O que ele não tem, e ele quer puxar para ele como se o que ele não tem fosse mais relevante do que ele tem, ou o que ele não é fosse mais relevante do que ele é. Por isso que a gente fala que o vício do 4 é inveja, não essa inveja ruim de querer destruir, mas uma constante comparação com o outro, medindo a sua própria situação interna. Assim, eu não sei se eu sou bonito ou feio. Eu olho para ele e falo, eu sou mais ou menos bonito que ele. Eu sou mais ou menos legal que a Júlia. Sou mais ou menos comunicativo que você. Será que você é mais do que eu? Quem fala melhor aqui? E não é uma competição, tá? É diferente do 3. Provavelmente o 3 já tá aqui, não. Eu preciso brilhar mais aqui com a Júlia aqui. Você tá lá, tipo, fala, mas mostrar que eu sei um pouquinho mais do assunto que ela. E seria provavelmente o 4 não. O 4 é... Será? Olha que legal. Eu queria muito... Olha como ela escreve bem uma introdução. Eu não escrevo bem. Só que foca nisso. Como você escreve bem e como eu não escrevo bem. Essa é a tendência. Porque a gente fala que é inveja. É o tempo inteiro se comparando com o outro. E a crise do 4 é sempre querer buscar uma profundidade, um significado, onde às vezes não precisa. Sabe, no trabalho, eu preciso de propósito. Não é um propósito esse propósito comum que a gente fala, propósito legal, tá na moda, bacana, mas não. É mais. Propósito. Se não encontrar uma coisa muito significativa, não faz sentido. Eu gosto de citar o Steve Jobs, né? Ele é um exemplo que eu acho que era um 4, que ele busca uma beleza, uma profundidade, um significado no telefone, gente. Não... uma coisa útil. No telefone, mas que putz, tem toda uma beleza, uma coisa por trás. O que é muito legal, tá? Né? Assim, todos os tipos têm muito a contribuir. Muito. O problema é o exagero. Se eu não sou único, especial, como um 4, se eu não busco esse significado profundo, como se a vida não fizesse sentido. Né? Então, essa é a grande crise. Trazer o 4 um pouquinho mais para a superfície. A hora que eu entende que nem tudo é Big Brother também pode ser legal, sabe? Assim, também pode ser uma coisa mais... E você não precisa achar significado no Big Brother, necessariamente. As coisas podem ser o que são. Exatamente, né? Exatamente. Não precisa, aquela coisa Big Brother é uma análise. Diferentão, porque é uma busca do 4 é ser único e especial. E querer que as pessoas vejam isso nele. Quando ele começa a falar, tudo bem, não precisa ser tão assim. Mais uma vez, gente, eu tô... simplificando e mostrando que tem coisas muito interessantes. Sim. O problema é o exagero, né? Como tudo na vida. Eu tenho uma amiga que eu acho que é 4 legal da contar, que eu acho que ela tem sempre essa busca por alguma coisa. É tipo assim, quando resolveu um problema que ela achava que ela tinha, ela fala, não, mas não é isso, é outra coisa. E ela sempre tá procurando algum outro... Tipo assim, uma compreensão intelectual, simbólica de tudo que ela vive. E às vezes é só, tipo assim, essa pessoa falou não porque ela tava cansada, não queria ir. Exatamente. E sempre é uma coisa, não, mas não é por causa disso, é porque às vezes a expectativa dela em relação a mim. Então, acho que é e muitas vezes é emocional, tipo, muito emotivo, com muita empático, oscilação, né? Muito empático também, tem essa. Então, vamos lá. 5. Eu não falei, eu lembrei agora que eu não falei qual é o vício do 3, tá? O vício do 3... Eu expliquei o que é, mas não falei o que é. É o auto-engano. Auto-engano. Que é esse camaleão de que o tempo inteiro ser algo que ele nem sabe o que é. Tá? Só pra gente... E o vício do 4, qual que é? O vício do 4 é inveja. Inveja. A gente pode trocar por comparação pra ficar mais bonitinho. Mais leve. Sim, mais leve, né? Porque às vezes a gente tem esse
preconceito da palavra inveja, que todos nós é algo que todos nós temos, mas ninguém quer admitir que tem, né? Todo mundo já fiz um vídeo sobre isso. Todo mundo sente, ninguém quer assumir, todo mundo sente muita inveja, que no caso do 4, ele é muito frequente, constante e inconsciente. O tempo inteiro se comparando com o outro. 5. O 5, ele é um tipo muito mental, né? Muito o cabeção do Eneagrama. Então, ele acredita que ele se define pelo volume de informações e conhecimento que ele tem. Como dizer assim, quem eu sou? Eu sou o amontoado de conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, isso desde pequeno, tá? E não estou falando de um conhecimento focado profissional necessariamente, um conhecimento... É o conhecimento. Tudo que o 5 se propõe a fazer, ele precisa conhecer muito a fundo. Se eu vou viajar para Buenos Aires, vou comprar 3 guias de Buenos Aires e ler e visitar todos os sites, todos os museus, preciso entender mentalmente tudo. Entendi na minha cabeça, aí eu me coloco na experiência. Então, a dificuldade do 5 é viver a experiência sem ensaiar ela mentalmente. Beleza, vamos, improviso, coisa que para você é a vida. É como você opera. Para o 5, não. Tudo eu tenho que primeiro criar na minha cabeça, visualizar a cena, visualizar a situação, e aí eu vou me colocar. Né? A gente fala que é um ensaio mental. Faz com que o 5 seja muito mental, muito pouco emocional. Tem muita dificuldade de exposição interna. Então, falam que o 5 é insensível. Né? Não é insensível. Na verdade, ele é tão sensível que ele se fecha para... Então, aparentemente, parece que alguém frio. Que não liga. Nossa, tá caindo o mundo, sabe? Termina um relacionamento com teu namorado 5. Não dá mais, ele olha pra você. Era isso que você queria, você pensou bem, mas você analisou, você pensou, então tá bom, tudo bem, ó, as coisas estão na tua casa. Você vai falar, o que aconteceu? Que frieza. Que frieza. Mas, na verdade, é uma defesa do tipo, cara, virei mente, virei cabeça. Tá. Virei cabeção. Depois ele sofre, mas naquela hora, né, e preza muito a privacidade, ninguém sabe muito bem da vida do 5. Então, qual que é a crise do 5? Primeiro é essa crise de querer desenvolver uma independência das pessoas muito grande. Tipo assim, eu não quero depender de ninguém, porque eu não quero também que ninguém dependa de mim. Eu quero a minha privacidade, o meu tempo, o meu momento, os meus recursos. Então, eu falo assim, cara, sim, ele pode até ter grana, mas ele vai ter um carrinho necessário. Tá. Ele vai, caminha o quartinho dele espartano. Por quê? Vai que, né? Não quer depender de nada. A gente fala que a avareza é o vício do 5. É uma avareza de emoção, muitas vezes de dinheiro, de informação pessoal, de afeto. Tudo 5 é tudo meio conta-gotas. E a crise dele é essa. Ele fica às vezes pensando, putz, preciso me destacar pelo montante que eu sei. Muitas vezes, não, também você não saber de tudo, também se jogar, às vezes, na vida e viver um pouco mais de forma improvisada do que a tua cabeça acha. Né? Então, você coloca um 5 que pode saber horrores de um assunto, fala agora sobre isso. Vai travar, a tendência é travar. Me dá 5 minutos. Sai. Tá, agora planejou, montou. Diferente de nós 7, que a gente vai chegar já, que é o oposto. Mas o 5, eu tenho um irmão que eu acho que é 5, e ele falou pra mim esses dias, eu não sei se tem a ver, mas ele falou, eu não preciso de pessoas. Eu falei, sabe Into the Wild, aquele filme, Na Natureza Selvagem? O Alexander Supertramp, que é o personagem, me lembra um pouco o tipo 5, que é um pouco isso, de não depender e de precisar muito desse espaço pessoal. Tem aquela coisa de energia, né? Ele não querer gastar a energia dele com o mundo, com os outros. Essa é a então vareza. Ele guarda. Essa é a vareza. E quando ele falou isso, eu falei, cara, eu tenho certeza que você é o 5. É isso, total. E é isso, né? Muitos 5 falam, até brinco, eu não gosto de pessoa, né? A Sunita, né, que é uma professora da escola, inglesa, né? E 5... Elas confessou para a André, eu tô achando pandemia ótima, porque eu não preciso sair. Eu não preciso inteirar. Agora eu tenho a desculpa para fazer o que eu realmente quero, que é ficar sozinha na minha casa. Precisa, claro que precisa de contato humano, é óbvio, mas é o padrão, que é isso, é esse padrão que o 5 tem que buscar quebrar, né? Essa crise dele é essa, cara. Pô, é importante socializar, é fundamental, pessoas, é fundamental trocar afeto com os outros, porque isso faz da gente humano. O 5 acha que... Não, até troca afeto, mas conta gotas, é com quem ele acha que tem que ser, na hora que ele acha que tem que ser, no momento que tem que ser. Tá menos aberto ao fluxo da vida. É a hora que vier. Entendi. Controle menos, esse é o recado. 6. Tipo 6 é o da precaução, né? Um tipo que ele tá o tempo inteiro em alerta,
visão de mundo dele é, o mundo é perigoso, eu preciso me defender. Então ele está o tempo inteiro, mentalmente, traçando estratégias para evitar que o pior aconteça. Quando eu falo o tempo inteiro, é o tempo inteiro, tá? É do momento que ele acorda, ao momento que ele vai dormir, a cabeça dele tá. Do momento que ele acorda e vai no banheiro, é a estratégia do melhor caminho para vai que cai aqui é natural. A gente fala, parece que é um negócio, mas é natural para ele. Eu vou até a cozinha, mas peraí, se eu for pra cozinha, a luz tá apagada. Então eu preciso acender essa luz aqui antes, aí eu vou pra cozinha, mas tô de meia. Peraí, deixa eu tirar a meia, porque ontem eu acho que choveu, aí pode ter molhado a porta da cozinha. Se eu tiver de meia, pode ser que o escorrego vai estar azul. E vai. E assim. Agora você imagina uma mente dessa, quando tem que tomar decisões arriscadas. É um problema. Porque é o tempo inteiro querendo achar aquela situação de menor probabilidade que dá errado, e muitas vezes ele não acha. Então, a crise é uma ansiedade pura. Quando a gente fala, o conceito de ansiedade, né, aquela ansiedade de tudo, é uma ansiedade muito característica do tipo 6, do tipo medo. O vício dele é o medo. Medo do quê? Medo da existência. Medo que dê errado. Tá. Então, qual que é a dificuldade? Grande crise do 6 é confiar em si. Porque é uma cabeça que duvida tanto, que pensa tanto, que o mundo inteiro pode falar, você é o cara para fazer isso. Vem o chefe, a esposa do chefe, o diretor-geral, o presidente. É você, não tem outro. É vocês que vai pensar, o que esses caras querem? Não sei não, viu? Porque os caras não viu as 3 bobagens que eu fiz ontem. Que eu quase deletei tudo do negócio. Então eles não viram. E aí a cabeça começa a criar muitas histórias, muitas probabilidades, muitas possibilidades. E a crise do 6 é justamente se colocar em situações onde eu não sei tudo, eu não entendo tudo, e tudo bem. Né? O 6 ele precisa entender que se ele não fizer nada, muitas vezes as coisas também vão acontecer. A crença dele é, se eu não estou aqui, eu não posso impedir que o pior aconteça. Ele aprende a desenvolver o oposto. Fala, não, cara, às vezes o melhor acontece sem eu fazer nada. Eu não fiz nada e aconteceu. Quantas vezes na vida o melhor não acontece de uma forma espontânea, a gente nem está esperando, não agiu para isso. Então, o aprendizado do 6 é isso. A crise dele é uma ansiedade de riscos, né? Ele tem que o tempo inteiro. Então, mais uma vez, um trabalho, né? Muitas vezes ele vai sempre buscar um trabalho seguro, um trabalho onde ele tem uma segurança. Muitas vezes ele tem uma capacidade muito maior, de muito além, mas ele está seguro aqui. Aqui eu dominei, estou bem. Mas ele não tem arrogância, vocês, de achar que... Não, porque ele não sabe, entendeu? Ele não tem arrogância porque ele não sabe que ele é bom. Entendi. Às vezes até sabe, mas duvida, mesmo assim... Ele vai duvidar. Vai duvidar. Então, assim, agora ele pode ficar muito irritado quando ele percebe que o que você está fazendo é isso, é arriscado. Pode gritar, espernear, pode combater, pode querer... Cara, não, isso aqui não pode. Muito indignado. Então, isso pode acontecer. Vamos pro nosso agora. O melhor. O melhor do Enneagrama, tipo 7. Não tem, tá, gente? É só brincadeira, que nós dois somos 7, não tem tipo melhor. Todos são muito ruins e muito bons, depende do... Disclaimer. Então, vamos lá. O 7, como é que tá de tempo aí? Tem tempo? Tem um pouquinho de tempo ainda. Tá, então vamos lá. O 7, ele é a visão de mundo dele, a visão de mundo das possibilidades, do prazer. É como se assim, ele enxerga assim, o mundo só faz sentido se eu estiver tendo prazer nas coisas que eu faço. Se eu não estiver tendo prazer, as coisas não fazem sentido. E aí, o que ele faz? Vai buscar o prazer o tempo inteiro. Quando a gente fala prazer, não é que ele vai ficar querendo pegar onda e tocar violão. Pode ser no trabalho, né? Pode ser trabalhos, projetos, mas sem a motivação do 7 está sempre se é legal ou não é legal. Ele pode até se inventar desculpas. Pode até fazer, não, é um projeto super significativo, vou ajudar um monte de pessoas. No fundo, vou estar empolgado ou não vou? Eu vi, acho que, não sei se foi hoje que eu vi um stories teus, que a tua crise é a motivação. Pô, eu tenho que fazer mesmo desmotivada. Cara, isso é típico de uma crise de 7. Pergunta se o 3 tem essa crise de motivação. Não. Tem. Tá totalmente desmotivado, mas a meta lá, hoje eu vou chegar. Nem se pergunta se ele tá motivado. O 7, não. O 7, o maior problema, a maior crise do 7 é estou motivado ou não estou. Estou empolgado ou não estou. Meu olho tá brilhando ou não tá para fazer aquilo. E quando não tá, perde o significado. Então, o que a gente fala, o vício do 7 é a gula. Gula no sentido de querer fazer, querer experienciar, vivenciar o maior número de
experiências legais possíveis que eu puder na minha vida. E é assim, gente, né? Só quem é 7 sabe. É diferente de querer viajar e conhecer o mundo. Não. O 7, ele acha que ele precisa. Entendeu? Tem uma diferença. Eu acho que eu preciso, eu não conhecer tudo. Se eu me envolver em tudo. Tem o, como é que chama em inglês? Aquele fear of missing out. Não tem aquela... FOMO. FOMO. É a definição do 7. Eu tô de fora, tô deixando de ter aquele prazer, meu Deus, é minha crise. No trabalho acontece muito disso. Como eu falei no começo do programa, eu sei no 7, muita dificuldade até hoje, mesmo estudando Enneagrama, mesmo sendo muito melhor do que eu era 15 anos atrás, ainda assim é uma dificuldade de olhar um projeto que eu acho que vai ser incrível, legal, e falar, eu não tenho condições de fazer isso. Sim. Porque se eu falar sim para isso, não vai rolar, eu vou ferrar minha vida, da minha esposa, das empresas, porque né, a gente é um só. Então, a crise do 7 está muito envolvido nesse acalmar, entender que o tédio, faz parte. A burocracia, Nossa a dor, é tão parte da existência quanto a empolgação, o prazer, a novidade, a criatividade. A hora que o 7 consegue equilibrar bem isso, entender a importância de tudo isso, não só de um dos lados, é onde essa ansiedade se aquieta. Ela calma. Mas demora, tá, gente? Fazer um depoimento que eu acho que também aquela questão da gente fugir de tudo que for chato, de tudo que for tedioso. No meu caso, por exemplo, o tédio é tipo assim, horrível. Quando não tá mais empolgante, eu quero ir embora, né? Aquilo que a gente tava comentando no curso. De querer sair e fugir de tudo que não tá mais interessante, seja relacionamento, seja trabalho, seja Só que aí, ambiente. O 7 é o mais somebody love, né? Não sei se é da outra época, o somebody love, do Chico Anísio, né? Do Escolha. Mas é o cara, é o que mais dá, tem enrola. Mais jeitinho, mais enrola e se enrola também. Se engana. Ele fala que é a racionalização. Que assim, aí não quer mais, acha chato, não era pra ser. Não vi mais significado. Não, na verdade, meu talento é outro. Começa a se inventar desculpas, quando na verdade assume, você não tava afim. Te encheu o saco. Você quis passar para a próxima. Tá tudo bem. Mas na hora que começa a assumir que é isso, já é um passo para começar a se questionar. Falar, opa, peraí, será que é motivação suficiente eu não querer agora? Será que daqui um tempo não vai voltar essa motivação? Então, por isso que esse podcast existir já é uma grande conquista. Tive que ultrapassar muitos desafios de 7, mas enfim. Mas parabéns, é isso mesmo, cara. É isso. Obrigada. Aí. Porque a tendência do 7 de desmotivar quando começa a ficar muito difícil é muito grande. Né? Eu toquei 5 instrumentos na vida por causa disso. Eu também. Comecei a tocar piano, quando começou a ficar difícil, para guitarra. Quando a guitarra já estava tocando em guitarra. Não, as escalas começaram a ficar difícil, fui tocar saxofone. Só que na época eu não sabia, na época era, acho que eu não sou do rock, eu sou mais do jazz. Você começa a inventar um monte de desculpa, mas no fundo começou a ficar chato ter que estudar guitarra, fui pro saxofone, que é novidade. Vamos que é legal. Mas vamos lá, estamos no 7, 8. Estamos quase. O 8, ele é o tipo ele é muito da força, ele acredita numa visão de mundo onde se ele não for forte, ferrou. Como se ele é binário, ele divide o mundo nos fortes e nos fracos. Ou eu sou forte, ou eu sou fraco. Não tem outra opção. Logo, para eu sobreviver neste mundo traiçoeiro, preciso ser forte, determinado, aguerrido, casca grossa. E aí o 8, aquele tipo que tem uma energia, uma força muito grande nas realizações. É muito grande mesmo, que é motivado pelo vício dele, que é a luxúria, a intensidade, o exagero. Então, como tudo tem que ser vivido de uma forma muito intensa, é diferente do 7. O 7 é um pouquinho de várias coisas. O 7 é, como assim, essa gula eu quero experimentar várias coisas, mas viver de forma superficial. O 8 não, é intensidade absurda de uma coisa, ou algumas coisas, menos coisas, mas com uma intensidade muito grande. E aí, o 8, a gente fala que é a luxúria, né? Muitas vezes essa intensidade do 8 causa nele uma postura, é uma pessoa muito dura, muito grossa, muito agressiva, porque ele é muito sincero, muito objetivo. Muitas vezes você pergunta alguma coisa, ele vai falar para você, ele é tão sincero que na cabeça dele, você perguntou se teu cabelo tá bonito? Eu olho e falo, tá ridículo. Você fala, mas você não quer saber a minha opinião, por que você me perguntou? Então falta um pouco essa sutileza do 8, fala, então, pensando bem, o teu cabelo, eu gostava do... Não, nossa, tá ridículo, pelo amor de Deus, tá essas pontas. Não, para, quando você cortou esse cabelo, a pessoa fica meio assim. Só que muitas vezes isso vem de uma forma muito agressiva, sem ele perceber. É o super sincero do Enneagrama, né? O sincericida. Sincerão. E aí o que acontece? O 8, ele
A crise dele está muito relacionada a essa necessidade de querer vivenciar as coisas de forma muito intensa. Então, quando ele vai trabalhar, não é 8 horas por dia, é 14. Quando ele vai montar uma empresa, não é para ser uma boa... Não, é quer ser uma multinacional que vai, entendeu? Estar em 12 países, é tudo exagerado, né? Então, por um lado é bom, uma pessoa muito determinada que conquista, mas e tem essa dificuldade menos, não precisa. Você vai fazer academia, precisa ser 3 horas e meia por dia. Pode ser 1 hora e meia, tá bom. Mas energeticamente é como se fosse pouco. Eu vou pra balada, que horas é o after, que horas é não sei o quê. Você não para, por quê? Porque não conseguiu consumir a vida na intensidade que ele achava que o organismo dele pede, entendeu? Então, o desafio do 8 e a crise do 8 é essa. Menos, mais sutil, não precisa tanto, não precisa mergulhar tão a fundo, mas é difícil para um 8, é como se estiver faltando algo nele, ele precisa dessa experiência muito intensa. Meu pai, acho que é 8, e eu já te contei, mas ele tem isso, uma dificuldade também, que eu acho que é legal de falar do 8, que é de entender que os outros não são assim. Porque às vezes exige muito dos outros essa mesma disposição, essa mesma energia que ele mesmo não tem, né? Você falou, ele não sabe que ele não tem. Às vezes ele acha que tem, às vezes ele cai duro. Cai duro e não sabe por quê. E aí, às vezes, quer puxar os outros nesse jogo juntos, nessa paciência com, exatamente, porque com os outros tipos. Isso fica evidente no 8, mas isso acontece com todos. Todos, né? Todos os tipos. Querem puxar para o que é. Porque, né, por exemplo, você como 7, você não consegue entender como é que uma pessoa quer ficar tanto tempo fazendo na a mesma tristeza, coisa. ou na tristeza. Gente, vai! Vida segue, meu Deus. Sofreu, chorou? Bora, vamos. Essa pessoa tóxica. Não é tóxico, porque pra você, a tua defesa como 7 é essa. Você não tem uma dificuldade de ficar na dor muito tempo. Então você vai ficar puxando. Positivando Só que tudo. a pessoa quer viver aquilo e o 7 não entende. Sim. O 7 também não entende que, né, voltando pro 7 aqui, já que muitas vezes a tua palavra, o teu comprometimento verbal, ele é mais sério do que você imagina que ele é. Às vezes o 7 fala, te ligo amanhã. A gente entendeu? Tem isso, não, vamos, nossa, tô na empolgação. Cara, um projeto incrível, eu faço 3 dias. Do que você tá falando? Projeto? Não, tava... Por quê? Porque tá na empolgação e não tem a noção do impacto que isso gera. A mesma coisa do impacto do 8, como você falou. Teu pai não sabe que as pessoas não têm essa energia. Não vem o mundo do mesmo jeito. Não vem o mundo, isso vale para todos. Né? 9. Oposto do 8. O 9 é o paz e amor. Aquele que enxerga o mundo como... tá tudo bem para ele se tudo tiver de boa. Paz, harmonia, ninguém tá brigando, todo mundo no seu ambiente. A gente fala daquela zona de conforto, entre aspas, né? A minha zona de conforto é uma coisa que eu visualizo muito 9, né? Tá tudo bem, tudo em paz, eu no meu cantinho aqui, fazendo minhas coisinhas. Tá tudo bem. Quando vem um conflito, quando vem uma possibilidade de briga, aquilo estressa demais o 9, ele fica muito incomodado, e a partir daí, ele, para evitar conflitos na vida, ele acaba se esquecendo de si, e foca a atenção dele demais na prioridade dos outros. Então, aquele cara que você olha de fora é o legalzão, gente bonita, não tem como não gostar. O cara topa tudo, tá sempre ok. Pô, cara, é muito gente boa, né? Tua mãe, minha mãe é. Muito gente, mas tem quem não goste. Nossa, ela é uma fofa, ela é demais, ela é muito legal, topa tudo, topa toda a obra tal. O 9 é maravilhoso com todo mundo, menos com quem? Com ele mesmo. Com ele, entendeu? Por quê? Porque ele acaba cedendo tanto para os outros, da prioridade, que ele vai falar, e as minhas coisas, as minhas prioridades? A gente fala que isso é a preguiça do 9. Preguiça é uma energia que vem no 9 quando ele tem que fazer algo que é importante para ele. Aí não faz. Aí ele se narcotiza nos outros, nas coisinhas, nas outras coisas. Ele perde a noção da relevância de si. É como se ele acreditasse que os outros são mais importantes do que eu. E a crise do 9 passa muito por esse enfrentamento de fazer aquilo que é importante para ele, na vida, em todas as áreas. Quando a área profissional, o que eu acredito que é o meu caminho profissional? Quando ele vai ver, ele passou 4, 5 anos, não, porque o outro falou aí, me chamou para trabalhar aqui, eu fui, aí eu não sei o que, quando eu vou ver, quando ele, sabe, deixa a vida me levar, assim, quando ele vai ver, gente, mas... E aí, quando ele percebe que tem conflito envolvido, não, deixa, vamos... Então, a crise principal do 9 é, muitas vezes, reconhecer o que é importante para ele e conseguir brigar, entre aspas, né, ser mais egoísta, entre muitas aspas, e gerar esse conflito que é muito importante para a criação,
A criação de qualquer coisa, ela só existe com conflito e o 9 acha que não precisa disso. Conseguiu! Caraca! Não, eu acho que deu pra ter um bom panorama, porque além de falar das crises, você falou deles, né? Porque acho que seria difícil falar das crises sem falar um pouco do que cada um traz. Exato. Mas eu acho que pra uma provocação inicial, foi muito bom, porque eu acho que assim, o Enneagrama, eu acho que é legal falar isso, tem sido usado pra ferramenta de, não só de autoconhecimento, mas de funcionamento empresarial, pra você saber qual área colocar, qual tipo, a partir do momento que você identifica. Mas esse disclaimer que a gente esqueceu de fazer no começo é a identificação de cada tipo. Boa. Tem que ser feita, é auto-identificada, né? Muito bem lembrado. Você que se identifica como um tipo a partir de estudo, né? Cursos, acho que é uma das melhores formas. Livros. Porque assim, cuidar com os testes. Você falou muito importante, assim. Qualquer pessoa, falar pra cá, a câmera é essa aqui. Qualquer pessoa que apontar o dedo pra você e falar, você é tipo tal, você desconfie. Porque a única pessoa capaz de identificar, como a Júlia falou, a única pessoa capaz de identificar o seu tipo é você, via observação. Eu falei aqui rapidamente dos 9 tipos, provavelmente você, talvez esse aqui. E outro que eu falei, nada a ver, isso aí nunca. Acontece, que claro, com o tempo que a gente falou, não dá pra entrar na profundidade e falar, não, eu sou isso aí. Mas acredita em mim, confie. Me dá esse crédito, eu sei que ninguém me conhece aqui, mas me dá esse crédito. Se você mergulhar no estudo, seja fazendo um curso, seja lendo um livro, e identificar o seu tipo, você vai se surpreender com o quanto você está relacionado àquilo, muito mais do que você imagina e que tem saída. Você não está fadado a ser aquilo para o resto da sua vida. A saída é, como que eu posso melhorar, aproveitar aquilo que tem de bom e dar uma melhorada naquilo e evoluindo naquilo que não é tão bom, que gera sofrimento para mim, gera sofrimento para os outros. Todos os tipos geram sofrimentos absurdos em si. Ninguém sofre mais ou menos que os Outros. E só gera sofrimento. Até o 9, que parece que é todo legal, num relacionamento pode gerar muito sofrimento pela omissão. Então, tem problemas. E eu acho que cuidar com os testes, né? Eu acho que foi uma das coisas que você falou. Porque os testes, apesar de dar uma pista ou outra, você falou que até o melhor teste pra você, que você acha que é um dos melhores, eu vou deixar a descrição dele Vou deixar todas as inscrições na descrição do episódio, mas até os melhores testes erram, né? Então, eu acho que isso é importante. Por que erra? Porque o teste não é você. Mais uma vez, o Enneagrama, ele mede a sua motivação. O que faz com que você faça aquilo que você faz. E não tem jeito. A única pessoa que consegue enxergar a sua motivação é você. O teste, ele pode te direcionar e falar assim, olha, pelo que você respondeu aqui, tem uma probabilidade de ser esse, uma probabilidade de ser aquele outro, uma menor de ser esse. Sim. Aí você tem que investigar. Porque se fizer um teste de internet aí, o BuzzFeed tinha um teste lá horroroso, né? Deu, sou 8. Cara, a chance de erro, assim, diria que é mais do que 50%. Entendeu? Então, assim, pode até fazer o teste, mas vai investigar, vai ler, vai ver vídeo, vai ler um livro a respeito daquele tipo, ou aqueles que apareceram, para ver se bate. Porque não tem jeito, gente. Se bateu 100%. Você sabe disso, você fez o curso. E tem o curso, eu ia falar isso, tem o curso. Tem um online, né? Minha próxima turma é um curso online, ele é online, mas é ao vivo, tá? Não é aqueles cursos online onde você compra gravado, não, porque ele demanda interação. Tá. Ele é no Zoom, ele é online, onde a gente fica, são 10 aulas ou 12, não lembro agora, de 2 horas, 2 vezes por semana. É o mesmo conteúdo que você fez concentrado em um fim de semana, né? Quando que vai ser, quer dizer? Boa pergunta, não sei. A gente vê, eu coloco na descrição do episódio também. Boa pergunta. Obrigada. Vai logo. Espero que tenha ajudado, pelo menos a dar essa pista, esse pontapé inicial pra gente se conhecer melhor. E eu acho que o bom disso aqui é mais do objetivo, assim. Você pode entender de onde vêm as crises que você vivencia, da forma como você vivencia. Perfeito. Muito obrigada. Deixa seu arroba da Quantum, por favor. @Quantum Academy BR. Quantum Academy BR. Academy com Y. Com Y, Quantum. Com o M no final. Eu ponho também na descrição. BR, não esquece do BR. Esse é o da Quantum Academy, porque se eu deixar o meu, vocês vão se frustrar. Meu Instagram é péssimo. Meu último post vai ter 4 meses, mas o da Quantum Academy é muito legal. Tá sempre muita informação de Enneagrama e de outras. É uma escola que também trabalha com outras linhas do autoconhecimento, visão de mundo quântica, psicologia energética, tantas outras possibilidades. É um bom começo. Não só começo, aprofundamento também. Exatamente. Obrigada, Dri. Obrigada pra você que acompanhou. A gente se vê no próximo Tô em Crise.
Tô em crise. Lembrando que esse podcast não é uma resposta definitiva e nem uma ajuda profissional. Se você tá em crise séria, procura a ajuda de um especialista.